Bem-vindos, bem-vindos mais uma terça-feira aqui com vocês, dia 19 de dezembro de 2023. E eu venho aqui trazer a mensagem de Natal para vocês. Jesus veio ao mundo, mas nunca perdeu a sua glória. Tá espetacular. Mas antes de tudo, eu quero saber se você já está inscrito no meu canal do YouTube, Roberto Charoni. Se não está, vai lá, se inscreve, aciona o sininho, coloca a opção todas para você receber a notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo. E aqui no Instagram, curte e compartilha, me segue, curte e compartilha para os outros. Aqui no Instagram fica o link, você clica lá, te direciona para o YouTube e você consegue ter acesso à mensagem inteira. Então não tem como errar. E o tema de hoje está maravilhoso, gente, maravilhoso. Jesus jamais perdeu a sua glória, jamais perdeu. Então, vamos começar abrindo a Bíblia em Lucas 2, capítulos de 10 a 14, que diz assim, vamos lá. Todavia, o anjo lhes revelou, não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis o recém-nascido envolto em panos e deitados sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvaram a Deus, entoando: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Não existe uma notícia mais espetacular e maravilhosa do que aquela que foi ouvida no dia do nascimento de Jesus. Não existe. De lá até aqui, não houve notícia melhor do que a do nascimento do nosso Salvador. Acredite nisso, creia nisso, porque isso pode trazer a sua salvação. E a mensagem, ela foi dada como um presente de Deus. O grande presente de Deus para a humanidade se chama Jesus. O segundo grande presente de Deus para a humanidade se chama Santa Bíblia. Saiba disso. E se alegre em saber o que é que Deus sente por nós. Um amor sem tamanho, sem comparação, sem medidas. Um amor que jamais nós poderíamos sentir. Mas Ele, Deus, nos ama. Por isso enviou o seu Filho, Jesus. Qual foi a verdadeira finalidade de Jesus ter vindo à Terra? Qual foi? Ele próprio respondeu. Abra sua Bíblia em Lucas 19:10. Jesus falou: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele próprio respondeu. Por que ele veio? Por que a cruz? Qual o propósito dele? Será que ele veio só para ser um grande mestre? Não. Ele veio para buscar e salvar os perdidos. Buscar, levar consigo e salvar os perdidos. Esse foi o propósito de Jesus, a finalidade dele ter vindo aqui para a terra. Essa é a verdade que você tem que colocar no seu coração. Jesus desceu do seu ambiente de glória. Ele estava no céu, à direita do Pai, à direita de Deus. E ele desceu do seu ambiente de glória para vir para a terra na forma humana. Imagina isso, você sair daquele lugar, você sair da presença de Deus para vir para a terra, para vir aqui para a terra. Só muito amor, gente. Só muito amor para que isso pudesse acontecer. Só isso. Jesus, podemos dizer que ele abriu mão da sua glória. Abriu mão momentaneamente da sua glória. Mas nunca deixou de ser Deus. Jamais deixou de ser Deus. Ele apenas abriu mão de algumas prerrogativas de Deus. Alguns privilégios de Deus. Por exemplo, o poder que ele tinha, ele abriu mão de certa forma de alguns poderes para poder ser humano.
ser igual a gente, seres humanos. Então, algumas prerrogativas e alguns privilégios ele abriu mão para se tornar igual a gente. Mesmo assim, nunca foi igual. Mesmo assim, ele se esvaziou das prerrogativas de Deus para poder ser humano. Humano, mas jamais deixou de ser Deus. Jamais deixou. Ele deixou os privilégios, como eu falei para vocês, mas a glória divina ficou completamente nele. Completamente nele. Completamente. Porque ele teve uma vida onde a glória de Deus se manifestou várias vezes na vida dele. Várias vezes no seu ministério. Cristo humilhado não é diferente do Cristo exaltado. O Cristo humilhado, aquele que apanhou, aquele que carregou a cruz, aquele que sofreu, que padeceu, que cuspiram nele, que açoitaram ele, não é diferente do Deus exaltado nos céus. Não é. Ele jamais perdeu a sua divindade, até porque ele tinha uma razão, um propósito de estar passando por tudo aquilo. Ele veio por amor a mim e a você. Não esqueça disso. E a glória jamais se afastou de Jesus. Jamais, jamais, jamais. Jesus nasceu de uma virgem camponesa em situação precária na cidade de Belém. Precária. Mesmo assim, do lado de fora, naquela noite, acontecia um espetacular evento com o exército celestial, comemorando e louvando a Deus pelo nascimento de Jesus. Assim diz a palavra. Assim diz assim fala. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvaram a Deus. Ou seja, ele estava ali, tinha nascido, estava numa manjedoura, num curral, mais ou menos isso, num estábulo. E mesmo assim acontecia um espetáculo do lado de fora, que os anjos louvavam pelo seu nascimento. Depois de nascido, logo depois de nascido, Jesus recebeu honrarias. Reis magos vindos do Oriente, muito distante, vieram para presentear não só a humanidade de Jesus, mas a sua divindade, com ouro, incenso e mirra. Glória de Deus sobre a vida daquele bebê, daquela criança, a qual Maria carregava, e mal ela sabia o alcance daquela criança, porque ele era o Criador de todas as coisas, e ela carregava o Criador e o Salvador em seu colo. Jesus cresceu, ele cresceu. De bebê foi a criança, de criança foi adolescente, de adolescente foi a jovem, adulto, e mesmo assim, com 12 anos de idade, todos ficaram maravilhados quando Jesus discutia com os mestres da lei as escrituras sagradas. Outra prova da glória de Deus sobre a vida de Jesus. Isso tudo que eu estou falando para vocês aqui é a manifestação da glória de Deus em Jesus aqui na terra. Ou seja, jamais se afastou dessa glória. Seu batismo foi naquele momento que ele se humilhou. Ele estava sendo batizado como pecador, quando jamais fora. Jamais foi pecador. Mas ele quis servir de exemplo para que outras pessoas também se batizassem. E nesse momento os céus se abriram. E Deus testificou que é meu filho ao qual eu me alegro. Esse é o meu filho ao qual eu me alegro. Outra prova da glória de Deus em Jesus aqui na terra. A glória divina na transfiguração que ocorreu lá nas montanhas, diante de João, Tiago e Pedro. Que Jesus ficou claro, branco, transfigurado. Brilhava o rosto dele. E ali, abra sua Bíblia em João 1,14, que diz assim: vimos a glória como filho unigênito do Pai. Assim disse João, que viu a transfiguração de Jesus. Se você não leu ainda a Bíblia Sagrada,
o Novo Testamento que fala sobre Jesus, leia. Leia. Tudo que eu estou falando aqui para você, você vai encontrar no Novo Testamento. Se você não sabia da transfiguração, se você não sabia dos reis magos, se você não sabia que Jesus pregou com 12 anos, se você não sabia as maravilhas da glória de Deus na vida de Jesus, ele aqui na terra, leia o Novo Testamento e você vai identificar tudo isso que eu estou falando aqui. Leia, tenha o prazer, a satisfação, medita na palavra de Deus. Isso vai fazer tão bem para você, que você não tem noção das maravilhas que vão acontecer, o aprendizado e sabedoria que vem sobre a sua vida. A glória divina também aconteceu na semana da crucificação. A glória divina se manifestou quando Jesus entrou em Jerusalém e aquela multidão louvava Jesus Cristo pela sua entrada em Jerusalém. Só a glória de Deus é capaz de fazer com que aquela multidão celebrasse a entrada de Jesus em Jerusalém. Aquela mesma multidão que posteriormente pediu que ele fosse crucificado. Mas naquele momento, eles adoraram e louvaram Jesus ao entrar em Jerusalém. Glória de Deus na vida de Jesus aqui na terra. E no Getsemane? Que os guardas chegaram para prender Jesus. O Getsemane é aquele local onde ele suou sangue, que o estresse era tamanho que Jesus suou sangue. E ali os guardas romanos chegaram para prendê-lo e perguntaram: quem é Jesus de Nazaré? Ele falou: eu sou. Nessa hora todos se ajoelharam. Todos dobraram os seus joelhos. Glória de Deus na vida de Jesus aqui na terra. Todos dobraram o joelho. Durante a sua crucificação, o que houve? Trevas, tempestades, terremoto, tudo isso no momento em que ele estava sofrendo ali na cruz do Calvário. E ali toda essa manifestação da natureza era a glória de Deus na vida de Jesus aqui na terra. E por último, pregado na cruz, Jesus abriu as portas do paraíso para o bom ladrão. Abriu as portas do paraíso para o bom ladrão, porque era a glória de Deus. E os guardas que acompanharam a sua crucificação chegaram a uma conclusão. Abra sua Bíblia em Mateus 27, 5,4, que diz assim: os guardas disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Ou seja, Jesus jamais perdeu a sua glória, mesmo no seu ministério aqui na terra. Então sejamos imensamente gratos pela vida de Jesus, pelo ministério de Jesus e pela salvação que ele trouxe para a humanidade, a nossa salvação. Mesmo com todos os nossos pecados, Jesus veio e transformou completamente as nossas vidas, porque ele nos deu a possibilidade da salvação. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Espero que vocês permaneçam sempre com foco em Jesus, na sua glória, sempre buscando aquele que pode te salvar. E comemoremos agora o seu nascimento, porque foi a notícia mais maravilhosa que se poderia ouvir desde aquela época até hoje. Desejo a você um Feliz Natal de muitas bênçãos e que a glória de Deus seja sobre você e sobre a sua família. Feliz Natal. Estou muito feliz. Um beijo para vocês. Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês e das suas famílias. Forte abraço e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser.